Nós vamos abrir nossas Bíblias no texto que nós vamos meditar hoje. Eu queria incentivar você que traz a Bíblia na igreja, toda vez que você trouxer a tua Bíblia, traga uma caneta para você grifar os textos, porque esse texto de hoje vale a pena você grifar. Se você estiver sem Bíblia, pode acompanhar aqui, Jeremias 17, o versículo 9. Jeremias 17, 9. Esse texto, ou esse versículo, ele é extremamente elucidativo, traz luz para o assunto que nós vamos falar hoje. Jeremias 17, o versículo 9. Presta muita atenção no texto. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Aí, diante dessa afirmação, o coração é enganoso, e ele está doente, aí a pergunta, quem é capaz de compreendê-lo? O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Você já parou para pensar na possibilidade de você ser enganado por você mesmo? Já parou para pensar nisso? Como é possível uma pessoa se enganar com ela própria? É justamente isso que diz Jeremias, que o coração é enganoso. Tem um pastor norte-americano chamado Greg Hill. Ele montou um ministério chamado Family Foundations. E ele idealizou um curso chamado Veredas Antigas. Então aconteceu uma coisa na vida dele, que ele diz que ele não via nada de bom na sua esposa. Ele olhava para sua esposa e a via sempre como inferior a ele. Ele a achava inadequada. Ele sempre a criticava, era impaciente com ela. Não a achava inteligente como ele. Não a achava competente como ele. Ele sempre a menosprezava. Aí um dia, por causa do seu ministério, ele tirou para jejuar pela sua esposa, para orar pela sua esposa, para Deus abençoá-la para que ela seja mais espiritual, para abençoá-la para que ela seja uma pessoa mais forte, mais firme, mais inteligente, e começou a orar incessantemente por ela. Esse moço era muito crente, esse moço tinha muito temor no coração. Agora, aconteceu uma coisa interessante. Um dia, ele recebeu de uma forma clara a mensagem de Deus: é você que está errado. O problema não é a tua esposa, o problema é você. Aí Deus começou a revelar para ele o quanto ele estava sendo orgulhoso e intolerante. E Deus começou a revelar para ele que ele era o problema, e ele ficou muito assustado, porque ele se viu extremamente equivocado, porque ele buscava Deus, era um homem temente a Deus, e ele percebeu que estava totalmente errado, colocando peso sobre a sua mulher, enquanto ele viu que o problema era ele próprio. A partir daí ele mudou em relação a ela, começou a tratá-la com dignidade, começou a tratá-la com respeito, começou a tratá-la como uma mulher espiritual, como uma mulher que era o seu braço direito. E sabe o que aconteceu? Ela mudou. Então o problema não era ela, era ele, e ela mudou porque ele mudou. Mas ele ficou muito preocupado, porque ele ficou pensando, se eu cair nesta área, será que não tem outras áreas da minha vida que eu não estou enganado também? Será que não tem outras áreas que eu estou equivocado? Aí ele escreveu um livro, que eu achei de uma criatividade tremenda, o tema do livro, o título do livro, Enganado Eu? Como que eu posso estar enganado? E na introdução do livro ele diz uma coisa muito interessante, extraordinária. O que caracteriza o engano? O que caracteriza o engano é o fato de eu não saber que estou sendo enganado. O dia que eu descubro que estou sendo enganado, acabou o engano. Já parou para pensar nisso? Você está sendo enganado e você não sabe. Ao dia que você descobre, estou sendo enganado, acabou o engano. Então, há muitas pessoas que estão sendo enganadas por elas próprias. Você já parou para pensar que você pode estar equivocado em algumas áreas da tua vida? Você já parou para pensar que as coisas que nós fazemos sem nós percebermos? Você parou para pensar que um dos pontos mais vulneráveis
da nossa vida, claro e corriqueiro, onde nós nos enganamos muito, é no nosso falar. Você já parou para pensar na possibilidade de que algumas coisas que você critica em pessoas, o problema podem não ser elas, mas você? Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que talvez o problema não sejam as pessoas naquilo que elas fazem, mas você naquilo que você critica? Isso é uma coisa muito interessante. É onde nós entramos no quarto voto. O primeiro voto: trate seriamente o pecado, minha relação com Deus, santificação. O segundo voto: não seja dono de coisa alguma, onde eu passo o meu direito de propriedade para Deus. O Senhor é dono da minha vida, o Senhor é dono de tudo que eu tenho. O terceiro voto: nunca se vingue. Aí entra no aspecto pessoal, com outras pessoas, relacionamentos interpessoais. Agora, este voto, para mim, é o mais difícil. Esse voto, que é o quarto voto: nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Nunca fale mal dos outros. Nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Por quê? Porque a maneira que nós falamos, e o que nós falamos, é o que mais faz nos errar. É muito fácil errar naquilo que nós falamos. Agora, qual que é o grande problema? Que nós não vemos erro nenhum nisto. Enganado eu não consigo ver que eu estou sendo enganado. E eu vou dizer uma coisa para você: o que eu não posso fazer, não posso, hoje aqui, é ser simplista, dizendo para você: você não pode falar mal dos outros. Você sabe disto, você sabe disto. Você podia ficar com ela lá atrás, tá? Por favor, tem lá o banco lá das crianças. Irmãos, olha só, presta muita atenção nisso, por favor. Eu posso muito bem dizer para você: você não pode falar mal dos outros. Você sabe disso. Você sabe disso. Eu posso muito bem falar para você que a Bíblia diz que você não pode falar mal dos outros. Você sabe disso. Então, uma coisa que eu preciso entender é o que me faz cometer isto. O que me faz falar dos outros, sem eu perceber que estou falando. Porque se eu não detectar o erro, eu não tenho como me arrepender. Agora, a pior coisa do mundo é quando eu estou cometendo uma coisa errada e não percebo que estou cometendo uma coisa errada. Porque eu faço de uma forma tão natural e eu não consigo detectar quando isso acontece. Então, o que eu quero hoje aqui é procurar entender a raiz do problema. É procurar entender a raiz daquilo que me faz errar. Entender o problema, detectá-lo, corrigi-lo. Jesus, ele dá uma luz tremenda para nós a respeito disto. Considere uma árvore boa, que dá bom fruto. Ele usa uma linguagem muito simples, mas extremamente profunda. Uma árvore boa dá bom fruto. Uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Agora, olha só o que ele diz. Nós não temos ideia da importância das nossas palavras. Nós não temos ideia do que as palavras que nós falamos, como que elas interferem diretamente nos nossos relacionamentos, e principalmente na nossa comunhão com Deus. Não temos ideia. Não temos ideia. Por isso que Jesus diz para os fariseus ali: raças de víboras, como vocês são maus, podem dizer coisas boas. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que o fruto é justamente aquilo que a árvore produz. A árvore sou eu, e as minhas palavras é aquilo que representa quem eu sou. E Jesus continua: o homem bom tira do seu bom tesouro as suas palavras, coisas boas. O homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Jesus diz aqui que no dia do juízo final, o que vai servir para julgar-nos vai ser as nossas palavras, ou vão ser as nossas palavras. Já parou para pensar nisso? Porque as suas palavras você terá absolvido, ou por suas palavras você será condenado. Nós não atinamos na seriedade disto, na importância que Cristo dá a isto, ao ponto de sermos condenados ou absolvidos pelo fato do que falamos. Por quê? Porque o que nós falamos define quem nós somos. Eu sou a árvore,
O meu caráter vai produzir meus frutos são minhas palavras. Se eu produzir frutos bons, eu vou ser julgado pelo que eu produzo, porque eu sou uma pessoa que tem coisas boas dentro do meu coração. A árvore é quem eu realmente sou. E ele dá uma luz que elucida onde nasce o problema, é no coração. As palavras nascem no coração. Eu preciso entender isto. Sabe qual que é o grande problema nosso? A gente quer dominar, ou deseja dominar a língua, deseja dominar aquilo que eu falo, mas eu não consigo. Por quê? Eu tenho que tratar a causa e não o efeito. As palavras que eu digo são simplesmente o efeito daquilo que eu sou. Então a coisa mais profunda envolve um tratamento de caráter no interior do meu coração, para que mude aquilo que eu falo. Não adianta eu simplesmente mudar minha maneira de falar, eu não vou conseguir nunca, se eu não mudar a essência. É a causa e não o efeito. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que está com dor de dente, ela sente enormes dores de dente, mas ela não gosta de dentista, ela tem medo de dentista. Então o que ela faz? Ela toma paliativos, ela trata o efeito, a dor de dente. E como que ela trata a dor? Com analgésico. Ela vai aumentando a dose, aí ela chega ao ponto de começar a tomar anti-inflamatório. Mas a dor não passa, então ela não consegue mais tratar o efeito, se ela não for na causa. E quando ela vai no dentista, o dentista diz, a causa é um canal que tem que ser tratado. Trata o canal, que é a causa, o efeito acaba. Então o que eu tenho que entender é que eu tenho que tratar a causa do que faz com que eu fale dos outros, que eu leve adiante algo que prejudica alguém. É por isso que Jesus diz, a boca fala do que está cheio o coração. As palavras são apenas os frutos do que eu naturalmente produzo. Então se não houver uma mudança na essência, não vai acontecer nada. Agora, onde que a coisa pega? É que o coração é enganoso. Nós somos pegos pelo nosso próprio coração, quando nós achamos que aquilo que nós fazemos não está errado. Então eu preciso pedir para Deus muita sabedoria para eu detectar algumas áreas vulneráveis. Eu vou colocar aqui algumas áreas vulneráveis, alguns pontos fracos de nossas vidas, que são algumas causas que fazem com que a gente leve adiante algo que prejudica alguém. Você não vai mudar isto aqui se você não mudar a essência, o que está causando. Então vamos pensar em algumas causas. Talvez você vai ver algumas coisas na tua vida, isso aqui, e eu oro a Deus por isso, para você fazer um diagnóstico sincero da tua vida. E não mais que é só você e Deus. É só você e Deus. Então a primeira causa são as raízes culturais. A primeira causa é o aspecto da influência que nós recebemos da nossa casa, da nossa família. Podemos chamar isso de raízes sociais. As pessoas são um reflexo da sua família. É por isso que existem muitas pessoas disfuncionais na sociedade, porque são frutos de uma família disfuncional. Pais permissivos demais, pais autoritários demais, exigentes demais, pais ausentes, ríspidos, insensíveis. Pais disfuncionais geralmente criam seus filhos de forma disfuncional, e eles passam a serem também pessoas disfuncionais. Pais fofoqueiros, pais que vivem falando mal dos outros, sentam-se à mesa e começam a falar mal dos outros. Na frente dos seus filhos, começam a criticar as pessoas. Na frente dos seus filhos, começam a comentar sobre a vida dos outros. Na frente dos seus filhos, começam a falar a verdade. O que eu estou falando não é mentira, é verdade. Olha só o que está acontecendo. Então, toda vez que essas pessoas começam a contar verdades na frente dos filhos, tricotar sobre a vida das pessoas, tricotar sobre a vida do pastor. Aliás, vou dizer uma coisa para você, falar mal de pastor é uma delícia. É uma delícia, porque as pessoas gostam tanto. Eu não sei onde está o sabor tão bom, mas as pessoas gostam, e quando as pessoas gostam é porque deve ser bom. E o que acontece? Falam na presença dos filhos no jantar, falam indo para a igreja no carro, chega na igreja, cumprimenta o pastor sorrindo, cumprimenta as pessoas de quem ele falou mal, sorrindo. Aí o filho começa a ver aquilo.
Duas coisas podem acontecer com essas crianças, duas coisas. A primeira, que é a mais natural, tornarem-se iguais aos pais. E serem pessoas críticas e fofoqueiras. Automaticamente, então, é a raiz social, a raiz cultural que o influenciou e ele começa a ser como seus pais. Ou a segunda coisa que pode acontecer com essa criança, ela pode se converter a Cristo e agir como crente. E mudar totalmente do jeito que os pais agem. E ser uma pessoa cristã de verdade, não um frequentador de igreja. E ser uma pessoa responsável naquilo que ela faz a Cristo. Agora, o que nós podemos perceber disso aqui? Tudo isso aqui acontece dentro das nossas casas, mas nós não percebemos. Influenciamos nossos filhos, mas não percebemos. Somos influenciados, mas nós não percebemos. O segundo ponto, que é uma área vulnerável também, que faz-nos falar mal dos outros, faz-nos levar adiante algo que prejudica as pessoas, é a baixa autoestima. O que é autoestima? É a visão que eu tenho de mim mesmo, é a minha autoimagem, é a maneira como eu me vejo. E quando eu tenho complexo de inferioridade, eu me acho inferior, e eu não consigo vencer isto, quando eu não gosto do meu corpo, eu não gosto da minha posição social, eu não aceito aquilo que eu sou, quem eu sou, eu considero as pessoas superiores a mim, de uma forma ou de outra, para me sentir bem, eu preciso diminuí-las, porque eu não consigo crescer, eu não me aceito, por mais que eu faça, eu não consigo me aceitar, e essa baixa autoestima vai fazer com que eu procure diminuir as pessoas, para eu me sentir melhor. Então, qualquer melhor maneira que eu tenho para diminuir os outros, levando adiante algo que pode prejudicá-las. É a única maneira, e é a mais eficaz. É onde muitas pessoas começam a falar mal da vida dos outros, criticá-las de alguma forma, denegri-las, prejudicá-las, porque isso incomoda. Isto incomoda. Pessoas que vivem falando mal dos outros, geralmente são pessoas que têm complexo de inferioridade. Pessoas que vivem falando mal dos outros, são pessoas que têm uma baixa autoestima. Não são pessoas bem resolvidas. São pessoas que se julgam diminutas, inferiores. E elas precisam diminuir os outros, para elas sentirem-se melhores. É por isso que muitas pessoas cuidam da vida dos outros. Porque é do interesse dela, quanto mais da vida dos outros eu cuidar, mais eu vou abaixá-las, para eu me sentir melhor. Porque subir eu não vou conseguir, então eu vou abaixar os outros. Mas é lá no coração que nasce isso. Mas qual que é o problema? Eu não percebo. Eu não percebo. Que eu estou fazendo isso porque eu tenho uma baixa autoestima. O problema é o outro, não sou eu. O terceiro, inveja. O que é inveja? A causa. Inveja é o desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Quando uma pessoa é feliz e próspera, desgostoso fica que ele tem inveja. Provoca um desgosto. É o desejo irrefreável, eu não consigo frear, de possuir e gozar do que o outro tem. É inveja. Agora, o problema da inveja é um pouco mais sério, porque é distúrbio de caráter. É uma coisa mais profunda. E isto é algo comum hoje. Muitas pessoas veem outros que são mais ricos. Veem aqueles que são mais bonitos. Julgam mais inteligentes. Tem uma família bonita. E principalmente quando todo mundo gosta. A luz de algumas pessoas parece que incomodam outras. Então, você percebe que todo mundo gosta daquela pessoa porque ela é muito simpática. Ela sempre está bem com todo mundo, trata muito bem os outros, é gentil, é uma pessoa extremamente bondosa, mas isso incomoda, de uma certa forma incomoda o invejoso. E o que acontece com o invejoso? Ele começa a querer achar alguns pontos negativos naquela pessoa. Por quê? Não é possível que a vida dela seja tão perfeita assim. Alguma falha ela tem que ter. E aí esta pessoa começa a procurar, aquela que tem inveja, algumas falhas naquela outra. Só que o grande problema, queridos, grande problema, é quando eu começo a falar o que eu acho. Quando eu começo a falar o que eu gostaria muito que fosse. Mas não é.
Aí as pessoas começam a inventar coisas a respeito daquela que tem inveja, começa a denegrir a imagem dela, ao ponto de falar mal dela para outras pessoas, levando adiante algo que vai prejudicá-la, sem ela entender. Aquela pessoa é muito metida, ela se acha, e é nada, a pessoa é simpática, todo mundo gosta dela. Só porque a pessoa tem uma posição social boa, é uma pessoa que é bem quista na sociedade, o outro já pensa assim, ela é metida. Aí o duro é quando as pessoas começam a inventar coisas que vêm da mente insana, da mente louca de pessoas invejosas. Eu tenho certeza que a mulher dele o trai. Certeza. Não é possível. Eu tenho certeza que ele atrai. E começa a falar para os outros. Qual que é a base disso? A mente doente das pessoas. Mas qual que é o grande problema? Não percebemos. Porque a inveja está lá no fundo do coração. E a coisa mais difícil do mundo é eu admitir que eu sou uma pessoa invejosa. Não, eu sou crente. Eu não tenho inveja. E aí fica o problema. Outro ponto. De uma raiz ou de uma área vulnerável, raízes culturais, minha família, baixa autoestima, complexo, a inveja e religião. Quando eu não estou falando de cristianismo e nem o fato de sermos discípulos de Cristo, mas aqueles que estão na igreja e não são convertidos, aqueles que estão na igreja e não compreendem a graça de Cristo, aqueles que estão na igreja e se vestem de uma capa de justiça própria e se acham superiores aos outros. Por que eu falo mal dos outros? Porque eu me acho superior. As pessoas tinham que ter mais compromisso, como eu sou o padrão. As pessoas tinham que levar mais a sério a igreja, como eu levo, os outros não. E a partir daí, eu começo a ser uma pessoa tão crítica, onde eu começo a perceber que nada, nunca está correto. Quando algumas pessoas sobem um degrau do conhecimento da fé, são novas convertidas, mas vão com o tempo galgando conhecimento, elas começam a se achar muito, ao ponto de criticar o pastor naquilo que ele faz. Eu acho que aquilo que o pastor está fazendo não é certo, não. Eu acho que ele tinha que pregar mais sobre isso do que sobre isso. Eu acho que... E começa a falar para os outros isto. E começa a espalhar uma semente de rebelião de uma forma camuflada entre outras pessoas, porque ela se acha. Ela se acha mais espiritual, mais responsável, mais comprometido que os outros. Eu chego no horário, os outros não. Aquela igreja lá, quando eu não posso ir, eu aviso. Ao contrário do fulano, ele não avisa, é irresponsável. Eu não, eu sou responsável naquilo que eu faço na igreja. Por exemplo, como que aquilo me irrita? Eu não suporto fulano, e aí vai. Irmãos, saem do culto comentando as coisas que não gostaram e não concordaram na igreja. Tem pessoas que saem da igreja, fazem reunião de família para falar sobre o culto. Mas alguma coisa positiva? Não, nunca. Mas sobre algo que viu errado. O pastor pode fazer 10 coisas, vai meio errada, é aquilo. Esse pastorzinho está meio gagá, tinha que ir embora mesmo. Mas começa a pegar pontos negativos, para insuflar outros. Mas qual que é o grande problema? Não percebem. A pessoa soberba, orgulhosa, que fala mal dos outros, é igual um mau hálito, todo mundo percebe, menos ela. Um dos grandes homens que influenciou muito, muito o século XX foi Mahatma Gandhi. O homem que recebeu o Prêmio Nobel da Paz, um indiano. Porque ele conseguiu libertar a Índia do poder britânico, da Inglaterra, simplesmente colocando em prática o sermão do monte de Jesus. Aquele que te ferir a face direita da esquerda, aquele que fizer você caminhar 1 milha, caminhe 2. Ele pegou esta filosofia e colocou na Índia. E os opressores da Índia vinham e eles não revidavam. E chegou um determinado momento que a Inglaterra deixou a Índia em paz. Gandhi. Quando Gandhi ficou maravilhado com a doutrina cristã, maravilhado com a Bíblia, o que ele fez? Ele saiu lá da Índia, porque ele é hindu. A religião dele é hindu, ele é hinduísmo.
Ele foi para a Inglaterra visitar uma igreja cristã, para conhecer o cristianismo. Imagina se esse homem se converte, líder nato. A Índia tem milhões de habitantes. Todas as pessoas ali iam seguir Gandhi. Se ele fosse cristão, imagina quantos homens e mulheres cristãs haveriam na Índia. Só que quando ele chegou lá na Inglaterra, com a cor indiana, com a roupa indiana, ninguém nem olhou na cara dele, na hora que ele entrou na igreja. Ninguém deu atenção para ele. As pessoas não o cumprimentaram. Ele tentava conversar com as pessoas, querendo conhecer o cristianismo, ninguém dava informação, ninguém deu atenção. Aí ele foi em outra igreja, o problema é essa. A outra igreja, a mesma coisa. Aí ele foi em outra igreja, a mesma coisa. Sabe o que ele fez? Voltou para a Índia. Mesmo sendo hindu, ele colocou em prática os princípios cristãos do Sermão do Monte de Jesus. Aí ele falou uma frase célebre, que marcou a história. Para nossa vergonha, para a vergonha dos cristãos, eu concordo com o que ele disse. Gandhi, ele chegou à conclusão que o cristianismo seria perfeito se não fossem os cristãos. A doutrina cristã é algo fantástico, mas as pessoas que se acham soberbas demais acabam com o cristianismo. As pessoas que se acham boas demais acabam com o cristianismo. Mas qual que é o pior? Nós não percebemos. Porque nós realmente nos achamos superiores aos outros. Achamos que a nossa religião é a única certa. E o que é pior? Estamos dentro de uma igreja nos achando melhores que os outros, ao ponto de criticá-los. Ao ponto de falar deles, levando uma coisa que pode prejudicá-los para outras pessoas. Mas não percebemos. Porque nós estamos numa capa de espiritualidade totalmente desajustada. De orgulho, de prepotência. Irmãos, nós precisamos de poder espiritual, precisamos fazer esse voto. Por isso que muitas pessoas oram, buscam, choram, mas não tem poder, porque sempre ficam falando mal dos outros, sem perceber, e o que pior é isso, não percebem, são enganadas por elas próprias, aí a vida não vai, a coisa não acontece, os milagres não vêm. O que está acontecendo? Será que o problema é a igreja? Será que o problema é o pastor? Será que o problema sou eu? O que está acontecendo? E o duro é que nem detectam o problema. O que eu preciso entender? Eu preciso mudar o meu interior, senão as minhas palavras não vão mudar. Eu tenho que tratar a causa e não o efeito. Não adianta nada. Eu preciso buscar uma mudança de caráter. Gálatas 5, Paulo fala sobre o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo, as qualidades de Cristo, e ele dizendo o seguinte, olha, o que o Espírito Santo faz na vida de um cristão, não frequentador de igreja, cristão, ele vai trabalhando, dando amor. Quando eu tenho amor, eu não fico falando dos outros, porque eu tenho amor. Quando eu tenho alegria, fruto do Espírito, caráter. Eu estou bem comigo mesmo, eu não preciso denegrir os outros para me sentir melhor, porque eu estou bem, eu me amo. Eu gosto de mim, gosto da minha vida, gosto da minha família. Eu estou alegre porque eu sou de Deus. Eu tenho saúde, eu tenho trabalho. Eu tenho paz interior. Não há uma turbulência, uma competição na minha vida, ao ponto de eu me sentir bem, ao ponto de denegrir o outro. Eu não preciso disso, porque eu tenho paz. E essa paz também está acompanhada com paciência. Quando eu tenho paciência, eu não falo dos outros. Eu tenho paciência para pedir para Deus ajudar a pessoa a mudar. Eu tenho amabilidade. Como falta isso em nosso meio? Uma pessoa amável, tratável. Eu tenho bondade, uma pessoa bondosa, ela não fica falando mal dos outros. Eu tenho fidelidade, é o meu irmão na fé, eu sou fiel a ele. Da mesma forma como na frente eu sorrio e abraço, eu sou fiel a ele, por trás eu vou ser a mesma coisa, isso é fidelidade. Eu tenho mansidão. Agora, para fechar com chave de ouro tudo isso, eu tenho domínio próprio. Agora eu fico pensando, árvore, frutos. Imagina como seriam as minhas palavras se o meu caráter tivesse tudo isso. Imagina como seriam os frutos
da minha boca, que vem lá do meu coração, se no meu coração só tivesse essas coisas. Eu queria que você tentasse imaginar uma coisa. Imagina alguém da tua família. Imagina um amor, o respeito, a misericórdia, a tolerância que você tem com aquelas pessoas que você ama. Dentro da tua casa. O seu filho, os seus pais, o seu marido, sua esposa, seus irmãos, dentro da tua família. Você não admitiria nunca alguém falando mal deles para você. Nunca. Você nunca ia levar adiante algo que falasse da sua própria família. Pelo contrário, você ia defender a sua família. Se alguém falasse mal do teu filho para você, você nunca ia dar ouvidos. Pelo contrário, você ia repreender ainda e falar, mesmo que ele esteja errado, lá em casa eu trato dele. Ele é meu filho. É a minha esposa, é o meu marido, mas você defende a sua família. Por que você defende a sua família? Porque tem amor, tem respeito. Você luta por sua família. Ela é imperfeita sim, mas é a tua família. Ela tem problemas sim, limitações sim, mas é a tua família. Você luta por tua família. Você luta por tua casa. Por quê? Porque tem amor. Porque tem respeito. É o que está no coração. No teu coração você fala coisas boas. Agora, imagina. Qual que é o grande problema nosso? Nós vemos a igreja como instituição e não como família. Nós vemos a igreja um lugar onde nós frequentamos, mas não como família. Na prática, não vemos como família, vemos como instituição. Na teoria, nós podemos até entender. Pai nosso que estás no céu. Senhor, nosso Pai, somos irmãos. Uma família com muitos irmãos. O Senhor é o nosso Pai, somos irmãos, somos família. Tomamos a ceia, o Senhor é nosso Pai, temos comunhão. Na teoria sabemos disso, mas na prática, por que nós não defendemos os membros da nossa família da fé quando alguém vem falar mal deles? Por que nós não defendemos o pastor da igreja quando alguém vem criticá-lo? Se é a minha família. Porque na minha família de sangue eu luto por aqueles que são falhos, porque eu amo e respeito. É porque eu não tenho visão de família na igreja. Eu posso até entender intelectualmente que é, mas na prática eu critico os membros da minha família. Eu critico o pastor, eu critico meu pai espiritual. Hebreus 13, obedeçam seus líderes, obedeçam seus pastores, submetam-se à autoridade deles, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Vocês não sabem o que é ser pastor. Todas as pessoas da igreja estão direcionadas totalmente ao pastor que vai prestar contas de cada uma. Vocês são minha responsabilidade, porque eu ensino, eu vivo, eu tenho caráter, eu coloco aqui que sou seguidor de Cristo, vocês podem ser meus seguidores. Olha a sua autoridade e a importância e a responsabilidade disso, como o pastor Alex e o pastor Adriano. Então isso significa que nós os pastores vamos prestar conta da igreja. Nós somos muito mais pesados em relação a Deus do que cada um aqui. Então olha só o que a Bíblia diz. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Ou seja, a igreja tem que ser algo gostoso, não tem que ser peso. Por quê? Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E uma coisa que divide, uma coisa que é um câncer letal na vida da igreja, é quando as pessoas começam a falar mal uma das outras, e principalmente mal do líder. Eu não posso levar adiante algo que prejudique alguém, porque automaticamente eu serei prejudicado, porque eu faço parte. Isso é uma coisa tão insana, tão louca, que no momento que eu estou fazendo algo mal para o corpo da igreja, eu esqueço que eu sou membro desse corpo e eu serei atingido. Se o meu corpo está bem, eu estou bem, mas se o dedo começar a doer, todo o corpo sofre. E se eu começar a falar mal um do outro dentro do corpo, todo o corpo vai padecer. Então Jesus diz, toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Eu preciso tomar muito cuidado com isso, porque o reino de Deus é a igreja.
A fofoca, o falar mal dos outros é um câncer nocivo, letal. Atinge a todos, inclusive quem faz a maldade. Você não faz ideia de quão importante é eu e você fazermos esse voto. Isto é fundamental para a nossa vida. Fundamental. Isso envolve o crescimento do reino. Por quê? Porque as pessoas de fora vêm para a igreja querendo algo novo, diferente. Sabe o que as pessoas de fora querem na igreja? Em primeiro lugar, elas querem aceitação. Quando uma pessoa vem de fora, ela tem que ser aceita. Independente do que ela faz ou independente do que ela tem que ser aceita, bem aceita. As pessoas têm que sorrir para ela, abraçá-las, mostrar que está muito feliz. Ela tem que se sentir aceita. A segunda coisa que ela tem que ver numa igreja, o amor. Porque lá fora não tem isto. Lá fora não tem aceitação e não tem amor. Mas sabe uma outra coisa que a pessoa tem que ver na igreja, para ela permanecer na igreja? É por isso que algumas pessoas vêm, ficam 2 meses, 3 meses e vão embora. Sabe por quê? Porque não vem um comportamento diferente. E elas querem isso. Comportamento diferente. Se a igreja me aceita, e se essa igreja tem um amor por mim, e eu estou percebendo que o comportamento é diferente, eu vou ficar aqui. Agora, se o comportamento for fofoca, falar mal uns dos outros, lá fora tem isto. Lá no mundo tem isto. Na minha casa tem isso. No meu trabalho tem isso. Então, qual que é a diferença da igreja? Nenhuma. É por isso que as pessoas não permanecem na igreja. Aí quando sai da igreja, sabe o que nós falamos? Fracas espiritualmente. Não tem perseverança. São pessoas fracas. Nós as colocamos para fora. Nós. Mas não percebemos. Já parou para pensar na importância disso? Na importância que é eu fazer esse voto. Quando Paulo diz, nenhuma palavra torpe cause tropeço, torpe significa isso, causa tropeço sair da boca de vocês, mas apenas que for útil para edificar os outros. Agora, eu grifei isto, conforme a necessidade. Tem coisa que eu não preciso falar na hora. Tem coisa que é verdade, que precisa ser dita, mas não na hora que eu falo. Às vezes eu sou totalmente não assertivo na hora de falar as coisas. Não somente como eu falo, mas na hora de falar. Tem lugar que não é a hora de falar. Então eu tenho que falar isso, mas não naquela hora. A necessidade daquela hora não é para isto. Porque eu tenho que conceder graça àqueles que ouvem. Agora, presta atenção nisso. Se viesse tropeço da nossa boca, a palavra não for útil, não edificar, conforme a necessidade, e não conceder graça, o que vai acontecer? Vamos entristecer o Espírito Santo de Deus. Mas nós não pensamos nisso. Porque as coisas que nós falamos, nós não estamos nem pensando na realidade da gravidade. Mas aquilo que eu digo entristece o Espírito Santo. Então, eu preciso colocar isso de forma prática na minha vida. Você quer parar de errar com a tua boca? Começa a falar menos. Começa a falar menos, porque quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Quanto menos você falar, menos chance você tem de pecar, de errar, de falar mal dos outros. Então é só procurar falar menos. O mexeriqueiro, o fofoqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta. Por que as pessoas roubam? Porque as pessoas entram nas casas e pegam TV, pegam videogame, pegam aparelho DVD. Por quê? Porque tem alguém que compra. Se não tivesse ninguém que comprasse, não haveria roubo. Ou é o traficante que compra, isso se chama receptador. E na justiça, o receptador é tão culpado quanto o que furta. Por que as pessoas falam mal umas das outras? Porque quem ouve. Porque se não houvesse o receptador, não haveria um mexeriqueiro. Se não houvesse pessoas que ouvissem, não haveria aqueles que falassem. Não haveria. Então as pessoas roubam porque tem quem recepta. As pessoas falam besteira porque tem quem ouve. Então Deus está te chamando para não ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Porque tudo que é falado por trás, mesmo que seja verdade, está nas trevas. Tudo que é falado por trás, mesmo que seja verdade, está oculto nas trevas. Eu não posso ser cúmplice disto.
Eu não posso. O grande filósofo Sócrates, praticamente o pai da filosofia, grego, uma vez ele foi procurado por um homem, seu discípulo, que falou para ele uma informação que ele julgava importante. Eu quero contar uma coisa para o senhor, a respeito de um amigo teu. Se alguém chega para você e fala, eu quero te falar uma coisa sobre um amigo teu que me falaram, o que você vai falar na hora? Fala tudo. Tudo. Não me esconde nada. Pode falar, estou preparado. Eu estou preparado para apunhalada nas costas. Se acontecer, dessa pessoa que está tentando falar com você, aconteceu um acidente com ela, for para o hospital, você vai lá, não é para visitar, é para querer saber o que ela ia falar. Ô, acorda aí, o que você ia falar mesmo? Fala! Antes que você morre. Nós vamos ficar assim. Aí Sócrates disse para ele, olha a diferença da pessoa sensata. Antes de você me contar, eu quero saber se essa informação passa pelas 3 peneiras. Aí o discípulo dele perguntou, 3 peneiras, o que isso quer dizer? Então vamos peneirar aquilo que você tem para me dizer. Nós devemos sempre usar 3 peneiras. Se você não as conhece, presta bastante atenção. Então isso que você vai me falar é verdade? A primeira peneira é verdade. Você tem certeza de que isso que você vai falar é a verdade? Bem, isso aqui é o que me contaram, né? Me falaram. Mas deve ser verdade sim, porque todo mundo está falando. Falaram. Você não viu, você não sabe de nada. Talvez uma pessoa que falou é uma pessoa recatada que pôs uma coisa no Facebook e começou a espalhar isso em rede social e todo mundo está falando. Falaram. É verdade? Ele falou, eu não sei exatamente se é verdade. Então já parou na primeira peneira. Mas vamos para a segunda. Bondade. Isso que você vai falar deve ter passado pela informação da bondade. Tem bondade nisso que você vai dizer? Aquilo que você vai me trazer é algo que vai me ajudar no meu relacionamento com esse meu amigo? Tem bondade nessas palavras? Aquele homem ficou envergonhado e disse, certamente não. Mas mesmo assim, vamos para a terceira peneira. Essa coisa que você vai me falar é útil. Eu preciso saber. Vai ter alguma utilidade para a minha vida? Aquilo que você falou sobre o meu amigo, é útil você falar dele a meu respeito? Ou seja, vai me trazer algo bom? Vai me ajudar em alguma coisa? Vai ser útil para alguma coisa? Aí o discípulo de Sócrates falou, não. Então o sábio disse, o que você quer me contar não é verdadeiro, não é bom e nem útil. Então, por favor, guarde isso somente para você. Eu não quero saber. É o receptador. Se não houver receptador, não há quem fale. Se você começar a fazer isto, vai acabar a fofoca. Vão acabar os fofoqueiros, porque não vai ter mais o gosto de conversar com ninguém. Então, eu tenho que tomar cuidado no que falar. Qual que deve ser a minha oração diária dentro desse voto? Essa oração para mim é uma das mais poderosas da Bíblia. Põe guarda, Senhor, na minha boca e vigia as portas dos meus lábios. Pai, por favor, põe um anjo aqui para guardar minha boca. Porque às vezes eu falo coisas insensatas sem perceber, enganado eu. Deus traz luz para a minha vida, então por favor, põe guarda na minha boca, ao ponto de eu tomar mais cuidado com aquilo que eu falo. Põe vigia nas portas dos meus lábios, para que eu possa ser uma pessoa mais cheia de poder. Faça esse voto. Você vai ser o primeiro a lucrar com isto. E você não faz ideia do que Deus vai fazer na tua família e nesta igreja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar. O meu coração te adorar.
lá no coração. É lá no coração. Canta para Ele: toma o meu coração, Pai. Toma o meu coração. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra Ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o Teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra Ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o Teu querer em mim. O Senhor toma conta de nós, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. Erga a tua voz, erga a tua voz. Toma o meu coração. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra Ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o Teu querer. Erga suas mãos, toma! Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra Ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o Teu querer. Mais uma vez, toma, Senhor! Toma o meu coração. Nós entregamos a Ti a nossa vida, Pai. Toda a minha alma, eu vivo só pra Ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o Teu querer em mim. Participe dos nossos cultos. Domingo às 10 horas, às 18 horas e 20 horas. Quinta-feira, às 20 horas, na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone: 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.